Olá a todos meus alunos, bom dia, feliz domingo para todos vocês. Estou aqui lendo um livro muito importante, não só a obra, mas esse livro em específico é importante porque é um livro do meu pai, o Capitão Alcione. Ele ganhou quando estava na Academia de Oficiais, Academia de Oficiais da Polícia Militar do Paraná, do Guatupê. Tanto que tem uma dedicação aqui de um outro militar que entregou a ele, ao amigo e irmão Tenente Alcione, uma lembrança do seu amigo Rogério, 14 de 9 de 1998. Tá? Está no nosso acervo aqui do escritório. E lendo esse livro, eu entendi que eu posso repassar uma lição muito importante que pode caber muito bem a todos nós, principalmente no contexto das artes marciais. General Sun Tzu, escreveu esse livro há milênios, de anos atrás, ele é uma cartilha de conselhos aos generais militares, E ele fala especificamente sobre a questão da arte da guerra. Então ele entende que a guerra ela não deve ser analisada tão somente por um aspecto científico e matemático, mas sim literalmente como uma arte. Por quê? Porque nós envolvemos elementos psíquicos, sociais, filosóficos dentro daquilo que é uma guerra. E eu vou passar para vocês uma lição que está logo no início do livro, que eu acredito que é muito importante. Primeiramente, nós temos que entender: os conselhos descritos nesse livro são para generais de guerra, comandantes de guerra. Então vamos fazer a mudança dessa análise de um general de guerra para nós mesmos. Nós somos os generais da nossa própria vida. Vamos entender isso. Aquilo que eu digo, se você não é general, comandante supremo da tua própria vida, você com certeza estará em problemas, porque alguém vai comandar a tua vida por você. E no jiu-jitsu nós aprendemos justamente isso, a ser general responsável pela nossa própria vida. Esse é o grande ponto. Agora veja, a lição é para um general de guerra, mas vamos aplicar essa lição na nossa vida. Eu quero fazer essa adaptação para que todos possamos aprender com essa lição, ok? Muito bem. O primeiro capítulo, depois do prefácio e a introdução, ele se refere ao quê? Aos cálculos de guerra, à preparação da guerra. E para isso, ele enumera alguns pontos. Primeiro, a lei moral, o conhecimento do céu, o conhecimento da terra, o comandante e o método e a disciplina. São 5 questões. Primeiro, a questão moral. Ele se refere que o general e a tropa toda deve estar alinhada justamente num objetivo único e disposto a lutar até a morte por este objetivo, por este caminho, por esse sonho, por essa glória. Dito isso, nós temos que entender que eu tenho que estar realmente convicto de quais são os meus princípios, quais são o meu objetivo de vida, e as pessoas que estão do meu lado, sejam amigos, sejam relacionamentos, sejam familiares, devem estar alinhados justamente pelo meu propósito, pelo meu princípio de vida. Aquele que não está, ele fala no livro, tem que ser decapitado. Lógico que a gente não vai decapitar quem não concorda conosco, lógico. Mas temos que ter as pessoas que estão literalmente alinhadas com os nossos objetivos, ou seja, leais com os nossos objetivos. As pessoas que realmente não são aquelas que dão tapinha nas costas, mas sim que estão literalmente conosco, concordam pelo menos quase em tudo conosco e vamos alinhar esse objetivo e chegar à glória. Então é a primeira coisa. Segunda questão, o céu. Ele se refere que o conhecimento do céu é o conhecimento do frio, do calor, da chuva, do furacão. Ou seja, nós temos que estar preparados que a natureza, que a vida, que a sociedade sempre trará elementos que estão fora da nossa zona de controle. E nós temos que saber lidar com isso. Segundo lugar. Terceiro lugar, o conhecimento da terra. Eu tenho que entender que o meu caminhar na terra deve ser calculado. Eu quero chegar daqui até ali, eu tenho que calcular tudo isso. Eu quero
saber que a terra, o caminho na terra tem penhascos e eu tenho que saber transpor esse penhasco. Existem rios profundos, eu tenho que saber transpor esse rio. E mais, não só eu como general, mas sim como toda a minha tropa, todas as pessoas que estão necessitando da minha vida, necessitando das minhas decisões. E para isso, muitas vezes, eu não preciso tomar a frente, eu preciso também delegar as funções para as pessoas que confio. Então esse é o conhecimento da terra. Muito bem. Outra questão, quarta questão, a disciplina e o procedimento. Sendo assim, eu tenho que entender que todo este movimento tem que estar alinhado com um método específico, um método bem estabelecido. Nós sabemos que muitas vezes queremos resolver uma coisa do jeito que dá, né? Do jeito que dá. Então o que ele fala aqui? Separe ponto a ponto. Eu até faço uma ligação com o livro dos 5 Anéis do Miyamoto Musashi, né? Se um inimigo é muito grande, use um procedimento. Qual é o procedimento? Fira o inimigo devagar. Fira ele devagar. Com o tempo, esses ferimentos pequenos irão adoecer o meu inimigo e fazer com que ele sucumba, né? Então, o método ele tem que ser muito bem dividido, muito bem delegado e entendido por mim, né? Então, por exemplo, eu preciso trabalhar 8 horas por dia, estudar 4 e treinar 2. E o restante eu tiro para minha família e para dormir. Difícil, complicado, mas é o teu método? Siga esse método, cumpra esse método que com disciplina e com responsabilidade, porque com certeza você terá o sucesso segundo aqui o nosso autor. Muito bem. Nós temos aqui, eu quero até parafrasear esta questão, que é a quinta, né? Quinta e última, que é o chefe, a virtude do chefe. O chefe representa as virtudes da sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e retidão. Ou seja, você como general da sua vida deve assumir esse arquétipo da virtude, de negar o que é ruim, o que é errado e assumir para você aquilo que é bom, da sabedoria, de saber discernir o que é justo, o que é injusto, em ser sincero nas suas colocações, ser benevolente, bom, quando se é forte, deve-se ser bom com os mais fracos, ter a coragem de poder dizer e fazer aquilo que você acredita, né? São as virtudes do chefe. Então nós falamos 5 questões, né? A moral, o céu, a terra, a disciplina e o método e as virtudes do chefe. E por último, ele entende que dentro desse contexto de organização, o general deve entender esses 5 elementos. E ele diz: o general que não entende esses 5 elementos sucumbirá no campo de batalha. E agora ele fala de um segundo momento, que é o próprio inimigo. Prestem muita atenção. Eu tenho que entender o inimigo de acordo com como eu me entendo. Esse é o grande ponto. Muito bem. Se o inimigo entende que eu estou longe, eu devo estar perto. Quando estou perto, o inimigo tem que entender que eu estou longe. Se o inimigo tem a personalidade explosiva, eu irrito o inimigo. Se o inimigo está muito sossegado, é o momento que eu tenho que atacar sem parar. Se o inimigo tem propensão a ser arrogante, eu tenho que me mostrar fraco, porque depois com a sua arrogância será muito mais fácil com que ele sucumba, ok? Então eu faço também uma ligação com o nosso presidente, irmão, né, Abraham Lincoln. Se eu tiver 8 horas para podar uma árvore, levarei 6 horas afiando o meu machado e as outras 2 horas executando aquilo que é necessário, ok? Este ponto é muito importante para nós da arte marcial, ok? E por último ele diz o seguinte, que o general faz os seus cálculos com muita calma no seu templo. Ele usa essa palavra templo, né? O general Sun Tzu, ele usa essa palavra templo, né? Então, por que o templo que ele está se referindo aqui? O general que vence uma batalha
faz muitos cálculos no seu templo antes de se travar o combate. Me chamou a atenção o porquê dessa palavra templo. Ele não falou escritório, ele não falou a biblioteca, ele falou templo. Porque calcular a estratégia de vida, ela é um processo físico, psíquico e espiritual. Tá? Porque quando nós estamos orando, fazendo inferências aí com o mundo espiritual, sem dúvida nenhuma nós estamos alinhando todos os nossos chakras com as benevolências do mundo espiritual. Deus, arquiteto do universo, Jesus Cristo, entidades, espíritos, aí vai depender de qual a religião que você escolheu para se religar no divino, né? Então os cálculos, eles são nada mais também que uma construção espiritual. Olha só que interessante. Então, ficamos com essa lição que precisamos ser general da nossa vida, da nossa própria vida, que devemos fazer cálculos sobre as nossas ações. Eu tenho que me conhecer, mas ao mesmo tempo me conhecer à luz daquilo que o meu inimigo agirá. E por último, esses cálculos devem ser feitos à luz da nossa vida espiritual, né? Com a oração, com a reza, e alinhar esses pontos e saber que todas as pessoas que estão à nossa volta devem estar vibrando na mesma energia que nós vibramos. Me lembra a segunda lei do hermetismo, descrito por Hermes Trismegisto, inclusive nesse livro. Caibalion, que tudo é vibração e nós temos que tentar vibrar perto do divino, perto da vibração do divino, de Deus. E dessa maneira atrairemos pessoas que vibram na mesma frequência que nós. Ok? Então é isso. Essa pílula do conhecimento para esse domingo. Eu espero que ajude todos vocês durante essa semana e contribua um pouquinho para a formação marcial a todos vocês. E por último digo, vamos lembrar, a vida intelectual, o estudo, o entendimento da filosofia faz parte do jiu-jitsu. Por quê? Os mestres que já morreram, estão lá atrás, sonharam em construir uma elite social, não uma elite financeira, não, uma elite social, uma elite de pessoas que são capazes de mudar a própria vida, mudar a própria realidade, mudar a vida das pessoas que amam e talvez, quiçá, mudar a sociedade. Ok? Nossos mestres conseguiram, porque hoje nós sabemos jiu-jitsu justamente porque eles vibraram tão alto, mas tão alto e fizeram tantos cálculos e realizaram a glória da vida deles, porque a prova disso é nós estar treinando jiu-jitsu hoje, podendo mudar a nossa vida através do jiu-jitsu. Sendo assim, um grande abraço, era o que continha, um grande abraço do professor Rafael e digo o seguinte, é difícil para todo mundo, a batalha é para todo mundo. Eu estou falando tudo isso aqui justamente para reafirmar, para eu tentar conseguir aplicar isso na nossa vida, porque o aprendizado é sempre eterno. Um grande abraço.